Concessionária fecha acesso para a BR-040 em Lusiânia e motoristas reclamam. E você vai ver ainda. Funcionários dos Correios de Formosa é suspeito de fazer compras com cartões de créditos de clientes. Erosão gigante assusta moradores em Planaltina. Polícia faz buscas por detentos que fugiram da cadeia de Águas Lindas. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Um funcionário dos Correios de Formosa é suspeito de ter desviado cartões de créditos de clientes. Segundo a polícia, ele usou esses cartões para fazer compras que chegam a R$30 mil. Nessas imagens, o funcionário aparece uniformizado e fazendo compras. De acordo com as investigações, o homem vinha agindo há 6 meses. Se valia do serviço público para desviar encomendas, cartões de crédito especificamente, que seriam entregues para usuários com a finalidade de efetuar compras. Em nota, a assessoria de imprensa dos Correios disse que eles ainda não foram notificados oficialmente. Mas assim que isso acontecer, eles vão afastar o funcionário e abrir uma sindicância interna. A assessoria disse ainda que vai colaborar com as investigações. Segundo a polícia, o inquérito já foi concluído e deve ser repassado ao judiciário nos próximos dias. Durante as investigações, foi cumprido um mandado na casa do suspeito. Demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência dele e encontramos alguns produtos oriundos da ação criminosa. Se condenado, o funcionário pode responder por peculato, falsa identidade e estelionato. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Comerciantes e motoristas foram surpreendidos com o fechamento de acesso para a BR-040. Quem passa sempre pelo local reclama que agora precisa dar uma volta muito grande para entrar ou sair da rodovia. Motoristas se arriscando a todo momento para entrar e sair da rodovia. Esse aí chegou a dar ré para tentar desviar da barreira. O bloqueio foi colocado bem no final dessa avenida, que dá acesso à BR-040. Isso é uma vergonha, fechar o trem sem dar opção. Tá errado. Dá para entender o motivo? Eu não sei qual é o motivo ainda. A população não sabe. Não sabia, né, que estava fechado, né? Pegamos de surpresa mesmo. Segundo os comerciantes, o guarda-rei foi colocado na semana passada pela empresa responsável pela rodovia. Comprei esse ponto, esperando melhorar, melhorou 90%. E agora eles veio a fechar a entrada do meu comércio. A instalação do guarda-rei bloqueou uma das principais saídas da cidade de Lusiânia. E essa mudança trouxe transtornos para os motoristas. Ficou péssimo, né? Que a gente mora lá no Jardim São Paulo. Para fazer o retorno para vir para Lusiânia tem que andar uns 2 quilômetros até o próximo posto. Agora, a solução para os motoristas que usavam o acesso é andar cerca de 300 metros a mais e depois retornar por esse desvio de terra. Mas para quem sempre passou por aqui, tá difícil acostumar com a novidade. O para-choque pegou lá, porque não tinha outro lugar para entrar. Aonde que a gente ia entrar? Não tem jeito. A nossa empresa fica aqui embaixo. Eles tinham que tirar isso aí de novo para a gente. Né? É o que a gente quer, que tire isso aí. Em nota, a Via 040 disse que vai analisar o caso para se pronunciar. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a erosão que já destruiu casas e até ruas em Planaltina de Goiás. E ainda, pais lutam para conseguir matricular os filhos. Agora são 7h25. Nós voltamos já. E foi liberado hoje o programa para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo para acertar as contas com o Leão começa na quinta-feira, dia 1º de março. E esse ano tem novidades. Quem conta pra gente é a repórter Luma Soares. O Giliardi deve declarar o imposto de renda a quem recebeu mais de R$28 mil no ano passado. Uma das novidades é que serão exigidos os CPFs para os dependentes acima dos 8 anos de idade. Em 2017, essa exigência era válida para crianças a partir de 12 anos. A intenção é evitar que a declaração caia na malha fina. De acordo com a Receita, o programa de declaração neste ano vai pedir mais dados sobre bens declarados, como endereço, matrícula e IPTU,
além do número do Renavan dos veículos. Outra novidade é que a retificação, ou seja, as correções poderão ser feitas por tablets e smartphones, desde que as declarações tenham sido enviadas por estes aparelhos. A data limite de envio é 30 de abril. A expectativa da Receita é receber mais de 28 milhões de declarações neste ano, 340 mil a mais do que no ano passado. O programa para fazer a declaração já pode ser baixado no site da Receita Federal. Giliardia. Obrigado, Luma. E em Planaltina de Goiás, uma erosão gigante que existe há mais de 10 anos continua sem uma solução. Várias famílias já tiveram que abandonar as casas que foram engolidas pelo buraco. 10 famílias já perderam a moradia. Dona Nair ainda se lembra da casa sendo arrastada. Você vê as coisas desabando assim, tudo de uma vez assim. Foi caindo nos barrancos, rachando tudo dentro de casa e caindo, a gente tem que tirar as coisas tudo correndo nas carreiras. É um problema que preocupa moradores de várias regiões. A cidade de Planaltina de Goiás, aqui perto de Brasília, tem uma das maiores erosões urbanas do centro-oeste do país. Esta cratera gigante, que já tem mais de 2 quilômetros de extensão, tem expulsado muita gente de casa. A Defesa Civil monitora o lugar onde vivem quase 400 pessoas. A prefeitura diz que precisa de 40 milhões de reais para solucionar o caso. A gente precisa de resolver esse problema exatamente para daqui 5, 10, que seja o ano, a gente não está socorrendo casas aí igual já teve no passado, né? Esta professora defende que as prefeituras façam estudos mais detalhados do solo antes de construir. O dinheiro para recuperação de um processo de degradação como esse sai dos cofres públicos, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso e lembrar que a prevenção ela sempre vai sair mais barata. O Ministério da Integração Nacional disse que em 2015 liberou R$ 1.300.000 para o município de Planaltina e que na época a prefeitura considerou o dinheiro suficiente para as obras emergenciais e que desde então não houve mais pedidos de recursos. Moradores do Parque Santa Fé, que têm filhos de 5 anos, estão com dificuldade para conseguir uma vaga na escola do bairro. A direção do colégio diz que o número de alunos não foi suficiente para completar uma turma. No ano passado, 19 pais de alunos colocaram o nome dos filhos na lista de matrícula da escola. Eles estavam contando que as aulas começassem no início de fevereiro, mas na semana passada foram informados que a turma não vai abrir, porque o número de alunos não é suficiente. Eles informaram para a gente que tem 19 crianças, né? Precisam do número de 25 crianças e que era para a gente procurar a escola da Vila Guará para matricular essas crianças. Alguns pais correram para matricular os filhos em uma outra escola, no bairro vizinho, mas eles reclamam da distância. A gente precisa muito, para quem tem crianças pequenas, para sair deslocado, seu local de convívio, para ir para outro colégio, não tem como, o tempo chuvoso e tudo, não tem como. A gente tem que esperar, porque é a única coisa que nós pode fazer, né? A gente está correndo atrás. Agora, colocar em outro colégio fica muito difícil mesmo. Eu tenho 3 crianças, para me atravessar aquela pista sozinha, eu não tenho com quem deixar. A Secretaria Municipal de Educação de Lusiânia disse que essa escola não é especializada em educação infantil. É uma unidade de ensino fundamental e só teria turma para essa faixa etária de 5 anos se houvesse demanda, ou seja, no mínimo 25 alunos. Segundo a Secretaria, existem outras escolas perto do bairro onde existem vagas para educação infantil. Em instantes, polícia procura por presos que fugiram da cadeia de Águas Lindas. E ainda, os gols de Lusiânia e Formosa pelo Campeonato Brasiliense. Agora, 7h32. Fique com a gente. E foi aberta uma sindicância para apurar a fuga de 9 detentos do presídio de Águas Lindas. A fuga foi nessa madrugada. Os presos escaparam por esse buraco na parede, nos fundos da cela. Para abrir a passagem, eles usaram uma broca improvisada. Na hora da fuga, os agentes conseguiram recapturar um preso. Outro detento foi encontrado pela Polícia Militar minutos depois. Os outros 7 ainda estão foragidos. Esta foi a segunda fuga da unidade em 2 meses. Em dezembro do ano passado, outros 10 presos fugiram, dessa mesma forma, cavando um buraco na parede de uma das celas. Na época, apenas um detento foi recapturado. A cadeia de Águas Lindas tem 133 vagas, mas são 500 presos no local.
A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que o novo presídio de Formosa, com capacidade para 300 detentos, deve ficar pronto ainda no primeiro semestre. No Distrito Federal, completou um mês que o lixão da estrutural foi fechado. Mesmo com dificuldades, os catadores que foram transferidos para galpões estão satisfeitos com o novo local de trabalho. Aqui trabalham 53 catadores, que se dividem em 2 turnos, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Todos, até um mês atrás, trabalhavam no lixão da estrutural. Nós estamos trabalhando na sombra, não está no sol, estamos aqui na cooperativa, né? Tá tudo bom. Tem um chuveiro para a gente tomar o banho, tá tudo ok. O galpão é amplo. A estrutura foi entregue no dia 16 de janeiro, com pendências, como a instalação elétrica, por exemplo. A esteira de triagem só foi ligada há 2 semanas. Mas a prensa da cooperativa ainda está sem energia e sem essa máquina não dá para compactar o lixo reciclável. Aí o material está sendo vendido solto, só que assim ele vale bem menos. O impacto da falta de maquinário é na produção, que já chegou a bater 280 toneladas mês. Agora, nas últimas 2 semanas, foi de 22 toneladas. E aí os catadores sentem no bolso. A renda caiu 60%, até que a gente não está conseguindo fazer o mesmo volume de material que fazia com tudo funcionando. De acordo com o governo, ajuda de R$ 360 mensais, que será paga por 6 meses. E o valor cobrado pela tonelada de material coletado, que é de cerca de R$ 300, agora serão parcelados. Em 3 meses, as coletas seletivas devem atender todo o Distrito Federal e vão duplicar a capacidade de coleta seletiva da cidade. O SLU de Brasília informou por nota que a energia demorou a ser ligada porque teve que fazer adaptações na rede elétrica para a segurança dos trabalhadores. E sobre as máquinas, houve um atraso dos fornecedores, mas que até o dia 6 de março tudo estará funcionando. E nesse final de semana começou a 8ª rodada do Campeonato Brasiliense, rodada que não foi boa para os times goianos. Depois de uma cobrança de falta, o jogador do Real desviou para escanteio. Índio aproveitou de cabeça e abriu o placar, 1-0 para o Azulão. Nessa troca de passes, o camisa 9, China, foi lá e fez o segundo da partida. Aos 47 do primeiro tempo, Dedé aproveitou o rebote e diminuiu o placar, 2-1. Na volta do intervalo, Pedro recebeu a bola dentro da área e ampliou, 3-1. Depois dessa cobrança de escanteio, bate e rebate e a bola acabou entrando, 3-2. 1 minuto depois, Daniel mergulhou para fazer o terceiro. Final Lusiânia 3, Real também 3. Formosa jogou no estádio Augustinho Lima e terminou em empate. Paranoá 1, Formosa 1. O Formosa se esforçou muito e abriu o placar no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o jogo ficou empatado. E na quarta-feira tem duelo dos times goianos. O Lusiânia vai enfrentar o Formosa no estádio Diogão às 3h30 da tarde. O Jornal Anhanguera dessa segunda-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.